Olá pessoal, eu sou o Ícaro e no vídeo de hoje eu vou comentar aqui um pouquinho sobre a mais recente série animada da Marvel que estreou no Disney Plus. Estou falando, é claro, aqui de seu amigão da vizinhança, Homem-Aranha. Ai, cara, esse traje é incrível! Se um dia precisar tomar outra surra, é só procurar o seu amigão da vizinhança, o Homem-Aranha! Sou do Queens, eu moro lá. Sim, essa série que tá dando o que falar, né? Uma série bem conturbada, que dividiu muitas opiniões. Então hoje eu vou comentar aqui justamente sobre o que eu achei da série, com spoiler, né? Então já vai deixando enrolação, já se inscreve aí embaixo. Ativa o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo. E deixa o like também, que ajuda mais o canal a crescer. Mas então, é isso, né? Roda a vinheta. Bom, essa série surgiu originalmente como se fosse um prequel do Homem-Aranha do Tom Holland, mostrando a sua origem e o seu início como combatente do crime antes dos eventos de Guerra Civil. E devo dizer que era uma proposta bem simples, mas bem interessante de se abordar numa animação desse tipo. Eu realmente teria gostado de ver como foi o início desse Homem-Aranha que a gente conhece. Porém, com o passar do tempo, a série sofreu várias mudanças, e o que era para ser uma história simples dos primeiros passos do Peter como Homem-Aranha, acabou meio que se tornando um what-if desse personagem. Inclusive, uma sacada bem legal que a série fez foi de mostrar o Vigia no final da temporada, né, observando tudo ali que estava acontecendo, comprovando que realmente é um what if do MCU. Mas bom, a série basicamente acompanha em parte os acontecimentos do MCU, mas mudando uma coisinha ou outra aqui, como a própria origem do Homem-Aranha, e que ao invés da figura do Tony Stark procurar o Peter, na verdade quem vai é o Norman Osborn, que tem uma moral meio questionável, né, já que a gente sabe que ele é o Duende Verde. E bom, eu queria começar falando aqui sobre a pior coisa que eu achei da série, que foi sem dúvidas o próprio Homem-Aranha. Eles pegaram tudo de ruim que tinha no Homem-Aranha do Tom Holland e elevaram à 10ª potência. Por exemplo, uma das minhas maiores críticas era justamente a dependência dele por um tutor, no caso Tony Stark, só que aqui sendo trocado pelo Norman Osborn, que é um tutor que banca tudo que ele faz mesmo, ele financia esse projeto dele ser o Homem-Aranha, só que a relação do Norman consegue ser pior ainda do que a do Peter com o do Homem de Ferro, porque o Peter aqui, ele é muito facilmente manipulável e influenciável, pelo que o Norman diz. Tem também outra coisa que me incomoda, que é a todo momento ele está trocando de traje, eles fazem um monte de referência jogada a uma saga lá dos anos 90 do Homem-Aranha, desnecessariamente. Aí botam o Peter com um traje da Fundação Futuro sem motivo nenhum, só fazendo um fanservice barato jogado na trama. O que é uma pena, porque o traje caseiro dele, eu acho bem interessante a maneira como eles fizeram aqui esse design desse traje. E o traje clássico ele só vai aparecer mesmo nos 2 últimos episódios da série. A falta de desenvolvimento do próprio Peter é outro fator extremamente incômodo, porque parece que ele não consegue aprender e lidar com as situações sozinho. Sempre tem que ter um fator externo que vai auxiliar ele. Isso acaba enfraquecendo a jornada que a gente tá vendo e o amadurecimento do próprio Peter, que sempre foi uma das marcas registradas do personagem. Os seus personagens de apoio também são outro problema. Aqui eles utilizam pouquíssimos personagens que realmente são do universo do Cabeça de Teia. Acho que por causa de contrato com a Sony e tal, assim, que é uma bagunça. A gente só tem praticamente ali o Harry do núcleo adolescente. E eu quero entender até agora por que eles botaram a Nico Minoru dos Fugitivos para ser a melhor amiga do Peter. Enfim, a maior parte desses personagens, eles são mal desenvolvidos, sem graça. Eles tentam criar ali uma rixa entre a Nico e o Harry, porque ela odeia riquinhos e tal, mas no final eles acabam se tornando amigos, mas cara, tipo, são tramas tão fracas, desnecessárias, desinteressantes, que só faz o desenho ficar cansado. Porém, tem um personagem específico que se destacou muito e que pra mim foi a melhor coisa da série disparada, que é o Lonnie Lincoln, que tem uma história bem diferente do personagem que ele é nos quadrinhos, mas que funciona muito bem aqui nessa animação. Pra quem não sabe, esse cara é o vilão Lápide do Homem-Aranha. E aqui ele faz parte do núcleo escolar do Peter, sendo um aluno exemplar, capitão do time de futebol e subvertendo aquele clichê do cara popular, do bullying, né? Já que ele mesmo tenta ser amigo do próprio Peter. O Lonnie é o personagem mais bem construído da série. Já no início mesmo mostra ele sendo essa pessoa, esse bom moço, mas ele ainda sofre por ser um garoto negro, com a polícia seguindo ele numa cena onde não tem nenhum diálogo e é muito bem feita. Mas o mais interessante é ver como essa figura dele vai se desconstruindo aos poucos, já que ele é forçado a entrar pro mundo do crime para livrar o seu irmão disso. E o ambiente ali influencia muito ele. Ele fica muito relutante no início, mas aos poucos vamos vendo uma construção ali dele tomando gosto pela coisa, meio que sendo parceiro
ali da gangue que ele faz parte. E essa história me fez lembrar um pouco das tramas que a gente via lá no desenho do Super Choque, que eram muito boas e tratavam desses temas. Cara, essa trama é muito mais interessante do que qualquer cena que o Homem-Aranha está. Essa série é basicamente roubada pelo Lápide. E ao longo da animação nós vamos vendo várias participações especiais de outros personagens da Marvel, como o Doutor Estranho, que está intrinsecamente ligado à origem desse Homem-Aranha, o Homem de Ferro, que aparece ali só para ficar registrado que também se passa no MCU por conta do tratado, e o próprio Demolidor, que foi sem dúvida a melhor participação ali. O confronto entre ele e o Homem-Aranha é muito bem feito. Fora também os próprios vilões do universo do Aranha, que foram poucos que apareceram aqui, já que o estilo que eles escolheram para a animação foi meio que ter ali um vilão da semana e aos poucos eles vão construir na história da temporada, e esses vilões da semana são muito sem graça e genéricos, sem inspiração nenhuma. Só servem mesmo para gerar mais tempo de tela. Os únicos dois vilões ali que tem uma presença realmente mais forte é o próprio Dr. Octopus, que ainda não tem os seus braços e fica vendendo armas ultra tecnológicas, assim, um pouco parecido com o que a gente viu lá em Homem-Aranha de Volta ao Lar. Inclusive ele tá com seu visual clássico dos quadrinhos aqui, então achei um fanservice bem interessante. E também tem um Escorpião, que é o principal embate físico do Cabeça de Teia, chegando até a dar uma surra nele em seu primeiro confronto. Inclusive outro ponto importante que eu devo comentar é a questão da animação. Cara, eu odiei esse estilo que eles escolheram aqui de mesclar o 2D com 3D, deixando a animação meio travada. E eu acho que ela só funciona em momentos específicos que tem ação, porque tem horas que chega a ser triste o que a gente vê. Mas em sumo, quando envolve o Homem-Aranha nessas cenas de ação, dele se balançando, a animação ela é muito bem feita e funciona bem esse estilo que eles escolheram. Mas ficam só nesses momentos mesmo. Porém, o design dos personagens não me agradou nem um pouquinho. Acho que só o do Peter ele meio que se salva ali, porque o resto, os rostos eles são muito limpos, parece que não tem iluminação direito, não tem muita expressão. E isso também se aplica aos cenários, que são muito vazios e sem graça. Eu achei que com o decorrer do desenho ia me acostumar com esse estilo, mas não rolou. Eu fiquei estranhando ele do início ao fim. A série teve um começo bem fraquinho, mas ao longo das semanas que iam lançando os episódios, eu notava que tinha melhorado consideravelmente. Tava tendo uma progressão até que legalzinha se comparado ao início, mas quando chegam os episódios finais, o desenho vira uma completa bagunça. Eles apresentam muitas informações ao mesmo tempo e não desenvolvem praticamente nenhuma. Eles fazem um embate ali entre as gangues, com o Lone ganhando seus poderes, se tornando o Lápide, numa cena ridícula onde um produto ali cai e se abre magicamente. E depois disso, ele acaba ajudando o próprio Homem-Aranha a combater o Escorpião. E eu fiquei muito decepcionado nessa cena, porque eles fazem o Peter quase matar o Escorpião depois de tudo que ele fez, e ele só não mata porque chega o Lápide pra impedir que ele faça isso. Cara, que decepção é ver esse Homem-Aranha tomando essas decisões. Era esse tipo de coisa que eu tava me referindo quando eu falei que ele não aprende nada sozinho, nem com as ações dele. Ele não tem nenhum senso de responsabilidade aqui. O que é curioso, já que eles revelam que sim, existia um tio Ben ali naquele universo. Precisou o Lone intervir ali pro Peter não matar, sendo que o Lone, ele já tava meio que se voltando pra esse caminho do crime, hora ou outra, ele próprio faria isso. E o último episódio foi sem dúvidas o pior de todos, porque do nada aparece o Norman com uma máquina espacial que acessa outra dimensão, outros mundos, sei lá, que foi construída às custas dos estagiários da Oscorp, e parte desses personagens são a galera conhecida, já que a gente tem o Amadeus Cho, que nos quadrinhos se torna o Hulk, mas mesmo assim eu não tenho essa forçação de barra para esses super gênios jovens. E aí dá todo um problema na máquina e chega o Dr. Estranho para ajudar, e aí é que começa a bagunça. Porque o clímax dessa temporada gira em torno da descoberta da origem deste Homem-Aranha, né? Que é um paradoxo temporal causada pelo Dr. Estranho, porque ele abre um portal lá no tempo e cai uma aranha da Oscorp, e aí ela pica o Peter, do que a gente viu lá no início da série. Cara, eu acho que esse final ele escalona demais, porque antes tinha todas essas paradas meio sci-fi, mas ficava muito num pé urbano. Aqui eles extrapolam, porque no final, bum, portal interdimensional, aí bum, Doutor Estranho, aí bum, magia, paradoxo temporal. Mas o pior de tudo é quando eles entopem o final com um monte de pontas soltas para a próxima temporada. Uma coisa é deixar uma deixa para o que pode vir a acontecer em uma temporada futura, e outra coisa é você botar 1 milhão de informações que você nem sabe se vão ser desenvolvidas nessa próxima temporada. Entupir no último episódio de referências baratas ali que foram só jogadas. Parece que a galera teve um brainstorm de ideias e foi botando tudo. Ficando no final um grande deixa pra próxima. Eles deixam ali um resquício de simbionte indicando uma possível futura adaptação do Venom. E, cara, a última coisa que eu quero ver
é eles adaptando o arco do traje preto de novo, cara. Vira a página, faz outra coisa. Aí tem o Peter saindo dos cuidados de um Norman, né? A gente acha que ele vai ter uma dependência, só que não, porque ele abre meio que uma empresa junto com o Harry, então ele ainda vai ser financiado. Tem a Nico Minoru ali usando seus poderes, usando seu amuleto de magia para reencontrar sua mãe. Uma deixa pro Demolidor aparecer de novo, o Dr. Octopus na prisão planejando seus braços mecânicos. E o pior de tudo é que eles trazem de volta o pai do Peter Parker. Isso aqui foi a gota d'água. Bem-vindo de volta, Espetacular Homem-Aranha 2. Mas bom, no geral essa foi uma série fraquíssima que perde completamente a essência do personagem do Homem-Aranha, construindo uma história extremamente fraca e desinteressante, com saídas fáceis e muitas coincidências, tendo só uma coisa que sustenta a nossa atenção, que é de acompanhar a história do Lonnie Lincoln. É muito legal ver o desenvolvimento desse personagem, né? Foi o único que teve realmente um desenvolvimento mais bem estruturado, porque de resto é tudo mal explorado, cheio de referências e easter eggs pra enganar trouxa. As únicas referências assim que eu achei que funcionavam minimamente são as da abertura, né? Já que eles referenciam capas de quadrinhos mesmo do próprio Homem-Aranha e do Demolidor. Acho que essa foi a minha parte favorita assim dessa abertura. Mas tem uma animação que só funciona em momentos específicos na ação, que num geral falha como um todo. E é por isso que eu fecho Seu Amigão da Vizinhança Homem-Aranha com a nota 4. Mas agora é a sua vez. Comenta aí embaixo o que você achou dessa série, né? Vamos trocar essa ideia legal aí nos comentários. Mas então vou ficando por aqui. Não se esquece mais uma vez de se inscrever aí embaixo, ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo e deixar o like também, que ajuda demais o canal a crescer. Mas então vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima aí. Bazinga!